Aí, uma vez obtida a matriz de associação, nós vamos querer verificar, né, como isso pode estar, como é que essas observações, esses objetos estão se juntando. Então, a gente pode utilizar uma função chamada hclust, que é do pacote stats, é o pacote padrão aí de estatística que vem no R, que é uma função que vai produzir um agrupamento hierárquico, ou o chamado hierarchical clustering, que nós chamamos vulgarmente aí de cluster ou análise de agrupamento, né? Para ligar, combinar, né, os pares de amostra, é necessário algum tipo de algoritmo aí que a gente chama de método de ligação. Os métodos de ligação que nós temos... O cachorro do vizinho está latindo aqui. Então, nós temos alguns métodos de ligação. Métodos de ligação. Então, nós temos a ligação simples, que é o método single, que é o mais simples mesmo, como diz o nome. Tem ligação completa, que é o método complete. Complete. E temos a ligação média. Ligação, que é o método average. Que esse aqui também é conhecido como o PGMA. Esse aqui é um dos mais utilizados. Aí a gente já vai ver até o porquê. Então, se eu vou gerar um agrupamento, então eu tenho que salvar isso aqui num objeto. Eu vou salvar aqui, ó, spe.bray.pgma. Eu dou esses nomes assim grandes, porque eu vou identificando e eu sei depois o que eu fiz aqui. Isso aqui é o base de espécie, eu usei Bray-Curtis, o PGMA. Aí hclust é o spe.bray, né? Essa matriz de semelhança, de similaridade, e o método average, o PGMA. Então, criei aqui. Se eu olhar o conteúdo desse objeto, ele vai me dizer o que eu fiz aqui, ó. O call, né, que é a fórmula, o método, a distância e o número de objetos. Se eu quiser fazer com o Jacar, é só eu trocar aqui, ó. SPE Jack. Método average. Vai aparecer o mesmo ali. Aí ele só diz que a distância é Jacar, ele identifica. E aí, para a gente visualizar qual que é o nosso objetivo com isso tudo, é visualizar, né? Esse agrupamento de observações, né? Em relação aos dados, com relação, né? Aos dados das espécies, né? Dos descritores. Então, quando a gente aplica a função plot a um objeto classe hclust, se eu ver aqui, ó, spe.bray. Então, eu uso essa função class, eu vejo a classe de um objeto. Eu vi aqui, ó, classe hclust. Então, se eu aplicar aqui plot, vou abrir uma janela gráfica aqui. Tá aqui uma janelinha gráfica. Aí eu tenho aqui, ó, plot. Vou pegar aqui, spe.bray, o PGMA. Eu vou obter o dendrograma, né, da análise de agrupamento. Ó, vou abrir mais aqui. Aí ele vai mostrando aqui, ó, os grupos que são formados, ó. Tem um grupo mais semelhante aqui, esse também mais semelhante, né? Aí ele fica meio esquisito, né, esse jeito dele, talvez ficar mais fácil de visualizar os grupos. Eu não estou acostumado muito com essa visualização, não gosto muito, mas quem quiser aquela visualização clássica, é só botar aqui, ó, hang igual a -1. Aí vai ficar tudo alinhado aqui embaixo. Ok? Essa aqui é uma visualização mais tradicional aí da análise de agrupamento.
E aí, quando a gente obtém uma análise de agrupamento como essa, qual que é a ideia que, em princípio, né, visualmente a gente pode separar em grupos. Então, a ideia é você traçar uma linha imaginária aqui em algum ponto de similaridade aqui do eixo Y, que você divida em grandes grupos. Então, a gente poderia ver que é um grande grupão aqui primeiro, aqui lá em cima, e esse grande grupão. Agora, se eu cortar mais ou menos aqui no 0,6, aí eu já vou ter esse grupo grande aqui, esse outro grupo grande aqui, esse outro grupo, e essas duas aqui que não ficaram muito similares a essa galera aqui, ficou mais separado. Então, a gente vê aqui, ó, esses dados são lá do Rio Dobbs, vocês podem, quem viu lá a aula passada, né, da semana passada, parte 1, eu explico sobre a base de dados. Então, eles coletaram lá num rio, ao longo de um rio, desde lá da nascente do rio até uma parte mais lá para baixo, e começaram lá no ponto 1 até o ponto 30. Então, vocês vejam que tem a comunidade, né, de peixes, né, eles mediram esse SPE, que são espécies de peixes, elas têm uma semelhança aqui com essa parte mais lá do início do rio, né? Então, as amostras mais iniciais. E depois os pontos mais lá para o final, os 20 e pouco, 20, ó, 30, 15, 16, eles são mais semelhantes entre eles. Aqui já tem uma fauna diferente. O único que destoou aqui foi o ponto 5, né? Destoou e veio parar aqui junto com esses 15, 16 aqui. Mas ainda que não é junto dos 20 e poucos, né? Então, aqui você começa a entender um pouco, né, a sua comunidade, a sua matriz multivariada, como é que elas estão se relacionando, né, e aí você pode já começar a partir até para algumas inferências.